Momento Terapia com Rafael Ribeiro. Oferecimento Elaborar, coach e assessoria. Olá, Ariquemes e região, seja bem-vindo ao nosso quadro Momento Terapia dessa semana. O meu nome é Rafael Ribeiro, eu sou psicólogo e estou acompanhado de outra psicóloga, Fernanda Calmon. A Fernanda Calmon é especialista em neuropsicologia, dá aula em faculdade e atende crianças com TDAH. É o nosso tema de hoje. Você tem TDAH? Conhece alguém que tem? Vamos esclarecer todas as dúvidas. Seja bem-vinda, Fernanda, ao nosso quadro. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, público. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o TDAH, que é uma temática muito importante para a gente falar, e agradeço ao Rafael pelo convite, por dar abertura a essa temática. É verdade, porque, Fernanda, quando a gente fala de TDAH, muitas pessoas acham que tem diagnóstico filho, né? O que é o TDAH? O TDAH é um transtorno relacionado à desatenção e à hiperatividade, tá? É um transtorno que a gente coloca que ele é dimensional. Existem transtornos desenvolvidos a categorias, tipo câncer, que você tem ou não tem, e transtornos que são dimensionais. Ou seja, desatenção é algo que é frequente. Na maioria das pessoas nós temos momentos de desatenção, nós temos períodos de maior desatenção e períodos de maior atenção. Só que, por ser dimensional, envolve que ele precisa ter um espectro muito maior de desatenção e hiperatividade. Certo. Então vamos pensar aqui, quais são as características, para o pessoal de casa que se identifica ou não, quais são as principais características do TDAH? Olha, o DSM, que é o DSM-5, que vai falar e nos trazer características que nos auxiliam a fechar um diagnóstico, ele coloca 18 critérios, né? Mas eu vou citar alguns que são mais comuns, né? Na desatenção, existe a dificuldade em ter atenção a detalhes, ou seja, eles acabam errando contas porque esqueceram um número, esqueceram uma vírgula, passam uma tarefa porque não tiveram atenção àquele detalhe, pulam folhas, pulam exercícios. Tem a dificuldade em manter a atenção por um tempo. Em atividades mesmo prazerosas, eles acabam se dispersando, né? Então eles vão e voltam, tá? Eles têm dificuldade em ouvir. Então, eles, mesmo numa conversa, né, por exemplo, entre eu e você, quem tem TDAH, de repente ele responde uma outra coisa porque ele não prestou atenção. Como se o pensamento dele tivesse a 1000 por hora? Isso, o pensamento está em outros lugares. Ele ouviu uma parte e vai para outra parte, depois volta, né? Ou seja, imagine isso numa sala de aula, no trabalho, tá? Eles têm dificuldade em começar e terminar, tá? Então, às vezes, eles têm, são chamados, às vezes, de fogo de palha, porque eles têm 1000 ideias, mas aí eles começam, de repente, perde o interesse, a atenção vai para outra coisa e aí não termina. Fernanda, você falando assim, parece que todas as crianças têm TDAH, né? E não é bem assim, né? É importante a gente identificar realmente e ter avaliações, né? Para que a pessoa possa saber se tem ou não. Toda pessoa que tem TDAH é igual? Toda criança é igual com TDAH? Não. Então, assim, você até falou assim, parece que todo mundo tem. Por isso que eu coloquei que ele é dimensional, porque nós temos dimensões de uma desatenção, né? Mas apenas 5% da população, das crianças e adolescentes, isso em ordem mundial, elas realmente têm TDAH. E apenas 2,5% dos adultos têm TDAH, tá? E aí, quando eu ia falar assim, por exemplo, eu falei da desatenção e ainda temos a impulsividade. Porque a impulsividade são crianças que falam alto, né? Elas às vezes recebem, não só falam alto, mas falam demais. Algumas, elas chegam a receber castigo porque elas não param de falar, então elas são impulsivas, tá? Elas não conseguem esperar aquele momento. Se está numa fila, elas querem passar. Elas têm uma energia, pulam para lá, sobem em coisas, aquelas crianças que você vai
para um aniversário, de repente ela está subindo na mesa, subindo na árvore, pulando o muro. Então, existe uma dimensão muito maior que leva a um prejuízo comportamental e muitas vezes acadêmico e na idade adulta a um prejuízo profissional. Eu entendo, Fernanda. Existem tipos de TDAH? Sim, assim. Você pode explicar pra gente? Até o DSM-4 classificava-se em 3 tipos, né? E colocavam-se predominantemente desatento, predominantemente impulsivo ou do tipo combinado. O DSM-5, que foi realizado várias pesquisas e houve essa publicação em 2014, ele já coloca não de predominantemente, mas naquele momento talvez ele seja mais desatento ou mais impulsivo, porque os adultos com TDAH, eles são menos impulsivos, né? Então eles não pulam, não sobem nas coisas, né? Mas eles sentem uma inquietação muito grande por dentro. O TDAH começa por que idade? Que idade que a mãe e o pai que está nos assistindo pode identificar pelo menos essas características aí? A partir de que idade a criança? Considera-se que seja mais fácil, melhor você fechar um diagnóstico a partir dos 7 anos. Apesar de que o TDAH, ele apresenta características desde o nascimento, né? Mas como ele está em fase escolar e as crianças elas são mais ativas no geral, você pode considerar que tenha fatores de risco, mas é muito complicado você fechar um diagnóstico de TDAH numa criança de 5 anos, tá? Porque o ambiente exige menos, o ambiente exige menos atenção. As professoras também, elas têm condições de darem atenção mais individualizadas, tá? Mas precisa ter sintomas antes dos 12 anos, ou seja, aquele que começa a ter sintomas na adolescência e não apresentava antes, já é um dos critérios de exclusão para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ah, ok. Eu ia até falar sobre isso. Tem uma pergunta da nossa telespectadora lá do BNH. Ela diz justamente isso, Fernanda. Olha, o meu filho, ele era muito quieto na infância, mas hoje ele tem 10 anos e ele está impossível e ele não para quieto. Ele tem TDAH? Olha, eu não posso dizer se ele tem ou não tem sem conhecê-lo. Porém, né, o que a gente pode falar é que o TDAH teria características desde o nascimento, tá? Então, são aqueles bebês mais agitados, com dificuldades, né, na hora de dormir, dormem menos. E uma outra coisa, Rafael, que o TDAH ele tem uma característica genética muito forte. Então, se nós temos uma criança ou um adolescente TDAH, considera-se que ou o pai ou a mãe também tenham. Fernanda, olha só que interessante que você falou. Quando a gente fala de pai e mãe, a gente está sempre falando também da fase escolar do filho, que é onde dá mais trabalho, e as pessoas mandam muita pergunta pra gente sobre isso, né? Como que eu vou lidar com isso na escola? E as crianças que têm TDAH? Quais são os prejuízos na escola para essas crianças? Os prejuízos são grandes, tá? Mas às vezes, Rafael, às vezes são crianças com outros transtornos e que são diagnosticadas como TDAH. Como eu disse, apenas 5% da população mundial das crianças tem realmente TDAH. Mas a criança que tem TDAH, ela tem um prejuízo, às vezes, em relação ao comportamento, devido à impulsividade, aí elas são chamadas a atenção, elas têm mais dificuldade na socialização, porque elas não esperam, elas falam muito, as outras crianças rejeitam, tá? Porque ele não é o líder da sala, ele é excluído, né? Porque ele não consegue perceber. Eu costumo dizer que eles não têm desconfiômetro. Sabe aquela criança que fala, que ele vai lá, ele escuta uma coisa e ele conta para os outros assim, conta dos pais e os pais ficam com vergonha. Ai, não era para ter falado. Porque eles não têm o desconfiômetro. E o prejuízo escolar acontece porque como eles não prestam atenção, eles têm muita dificuldade em ter atenção, eles não conseguem ler um texto sem
sem ficar levantando o tempo todo. Eles não conseguem, às vezes, fazer um cálculo matemático, porque ou um problema matemático, a hora que eles chegam ao final, eles não se lembram mais o que aconteceu, o que estava escrito no começo, e aí leva um prejuízo, mesmo tendo uma inteligência normal. Tá? E vamos falar, Dani, porque a gente está falando das características que pode prejudicar, né? Quais as características boas hoje de uma criança com TDAH? Porque a gente sabe que o TDAH nem sempre é uma pessoa desfocada, né? Que não é bem assim. Vamos explicar para eles, Fernanda? Olha, como ele tem muito prejuízo, a gente não considera que tenha, assim, uma qualidade, olha, TDAH, ele é mais rápido, né, melhor, porque ele perde muito fácil, tá? Às vezes a gente escuta história assim, tal, fulano era TDAH, foi um grande ícone de algum jogo, alguma coisa, mas a gente tem um fator genético e tem um fator de o quanto que ele foi estimulado, tá? Porque o TDAH em si, ele leva a prejuízo, principalmente se ele não faz um acompanhamento psicoterápico, não faz um acompanhamento com o neurologista, não tem os outros recursos. Quando você tem toda essa base, esse auxílio, o TDAH ele diminui muito os prejuízos e aí ele consegue utilizar os potenciais dele. Ok, Fernanda, tem adulto que tem TDAH avançado? Tipo assim, aquela pessoa que o TDAH já está incomodando, a pessoa acha que é só ansiedade, mas já está incomodando? Sim, porque o que acontece com o adulto, Rafael, é assim, no consultório, muitas vezes a gente fecha o diagnóstico sobre o TDAH, né, que realmente essa criança tem, e às vezes os pais começam a olhar, mas isso é possível que eu tenha? Aí, sim, é possível. E muitas vezes eles passaram a vida inteira com dificuldades na escola, com dificuldades, às vezes não conseguiram completar a faculdade, terminar a faculdade devido à desatenção. São pessoas, às vezes, que conseguiram superar, serem bem-sucedidas, mas não pensavam que poderia ter algo a mais. Então, às vezes vêm adultos procurando diagnósticos sem ter um filho, no caso. Olha aí que interessante, gente. Mas é mais difícil eles procurarem, porque há umas décadas não se pensava nesse diagnóstico. As crianças que eram hiperativas, que tinham TDAH, eles eram considerados apenas desobedientes. E aí, muitas vezes, desistiram de estudar porque eram taxadas mesmo. Gente, que tema interessantíssimo. Olha só, Fernanda, eu quero agora nós vamos responder uma pergunta de uma telespectadora que mandou pelo WhatsApp. Muito obrigado para você, tá? Olha só, ela é do setor 3, ela tá perguntando o seguinte: dislexia é diferente de TDAH? É a mesma coisa? Qual é a diferença? Dislexia, ele envolve o distúrbio na leitura, tá? Na aquisição da leitura. Então, a criança com dislexia, ela tem dificuldade em transformar o fonema, que é aquilo que nós ouvimos, em grafema na escrita. E esse processo de aprendizagem que a gente passa normalmente, né? Ba, e aí associa o fonema com a letra, tá? Com o grafema. E o TDAH é desatenção. Porém, assim, existe TDAH com a comorbidade, com a junção da dislexia, ou seja, além da desatenção e a hiperatividade, ele também pode ter um déficit na aquisição da leitura, como também existe só o disléxico, mas que ele tem dificuldades, né, na leitura e passa por desatenção. Então, existem os dois juntos e existe o separado, mas que também leva um prejuízo na atenção, mas não é tão intenso, porque ele vai ter um prejuízo na atenção na leitura, não em todo o ambiente. E como que o pai e a mãe que está nos assistindo pode saber? Porque a gente sabe que não é tão simples assim, como você disse, é muito complexo. Como que eles podem saber se o filho tem TDAH? O que eles podem fazer para ajudar o filho? Olha, Rafael, é preciso fazer uma avaliação com um profissional que conheça muito bem do assunto, porque o TDAH, ele não tem exame de imagem, não tem exame de sangue, não é um exame que você vai lá e tem um resultado pronto, tá? Precisa ser alguém que conheça sobre o assunto,
precisa passar por um neurologista, um psiquiatra infantil, por um psicólogo ou um neuropsicólogo, fazer uma avaliação completa, porque em alguns casos, Rafael, às vezes assim, olha, mas ele fez um teste de atenção e aí deu um resultado baixo, tá? Mas ter um resultado baixo apenas num teste de atenção também não é critério para um fechamento de diagnóstico de TDAH, tá? Por isso que o profissional precisa conhecer muito bem o transtorno para poder avaliar. Isso varia de criança para criança. Isso. Adulto também pode fazer esse teste para saber se tem TDAH, Fernanda? Pode, Rafael. É importante você até colocar isso. Né? Olha só, gente, vamos saber agora quais são as características neuropsicológicas do TDAH, Fernanda. Você pode explicar para a gente, já que você é especialista em neuropsicologia? As características envolvem, além de uma desatenção, né, uma atenção muito inferior ao que é esperado para a idade, envolve um prejuízo na memória operacional. O que é a memória operacional, Rafael? É a nossa capacidade, enquanto eu estou falando com você provavelmente, além de me ouvir, está fazendo acesso a outros conteúdos, lembrando, você viu a pergunta. Então, é a nossa memória que a gente mantém a informação recebida agora, com conteúdos anteriores. Então, o TDAH ele tem um prejuízo nessa memória operacional. Você fala com ele e aí ele ouviu aqui e como ele vai ouvir uma outra parte, ele não consegue fazer uma conexão entre os conteúdos, tá? Isso de várias maneiras. Existe uma dificuldade no planejamento, na execução desse planejamento, tá? No controle inibitório. O que é controle inibitório, Rafael? É a capacidade em conter os impulsos. Então, uma avaliação neuropsicológica, você consegue não só através do que é relatado pela família, pela escola, porque os professores conhecem, sabem diferenciar muito bem que eles estão com as crianças, eles conhecem o que uma criança de 7 anos deve ou não fazer, o que uma criança de 9 anos também deve ou não fazer. Então, eles também nos ajudam muito no diagnóstico. E às vezes são os primeiros a perceberem, porque eles estão em contato com aquela criança no mínimo 4 horas, tá? Então, a avaliação neuropsicológica, ela auxilia porque além do relato, nós temos um exame que ele vai um teste psicológico, neuropsicológico, que vai conseguir diferenciar o que é esperado para a idade e o que não é esperado, em comparação com sujeitos do Brasil inteiro. Olha que interessante, gente. Se você, pai ou mãe, está identificando que o seu filho está tendo dificuldade na escola, antes de vocês taxarem ele como TDAH, procure um profissional que trabalha com isso. A Fernanda trabalha com isso e ela vai poder ajudar você a ajudar o seu filho. Fernanda, para a gente encerrar, a gente vai responder mais uma pergunta da telespectadora, tá bom? Ela diz o seguinte: estou grávida. Estou grávida de 6 meses, mas tenho um primo que tem TDAH. Eu tenho medo do meu filho ter. Eu posso fazer algo para isso não acontecer? Olha, para não acontecer, não há pesquisa sobre isso, porque tem essa característica... Para evitar? Para evitar, né? Não tem. A característica genética existe, né? Se tem um primo, podem ter outros familiares também, né? Porque se há como eu disse, se há um filho, ou o pai, ou a mãe, alguém muito próximo tem também, tá? Mas para evitar não existe, né? Não tem nada na literatura, nos estudos que possa evitar que um filho seja TDAH. Mas tem solução, tem como controlar, Fernanda. O que fazer? Tá, tem mesmo. Que bom que você lembrou disso, porque foi dando notícias ruins, né? Olha, tem prejuízo disso, tem prejuízo daquilo. Mas a solução, a melhora, é o acompanhamento psicoterápico, o acompanhamento com o neurologista, são as intervenções na escola, as intervenções em casa, as outras atividades. Uma outra coisa assim, que é super importante a gente, né, falar, atividades físicas, elas auxiliam muito, e atividades aeróbicas, tá? Os estudos comprovam que atividades aeróbicas ajudam muito na neurogênese, nos fatores protetivos da cognição do cérebro, tá? Então, existe sim a possibilidade de minimizar o transtorno e aproveitar o potencial.
Estamos chegando ao final do quadro Momento Terapia com a Fernanda. Tantas perguntas, né? E olha só, se você, papai e mamãe, que se identificou com esse tema, tem interesse em ajudar o seu filho, é importante que você busque uma ajuda psicológica enquanto há tempo, para que possa evitar esses transtornos, para que essa pessoa, seu filho, algum parente, viva melhor. Fernanda, quero te agradecer, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Quero que você deixe suas considerações finais, uma mensagem para o pai e para a mãe que está em casa. A mensagem que eu quero trazer, Rafael, é assim: reforçar o que você trouxe de procurar uma avaliação. Se a escola está se queixando, pai e mãe, escutem, tá? Escutem, procurem uma avaliação séria para que seja feito realmente um diagnóstico, que podem ser várias coisas, não só, né, a desatenção. Ser desatento não é a única característica para fechar um diagnóstico de TDAH. Pode ser ansiedade, pode ser uma criança que está deprimida, pode ser um momento de luto, N fatores. Fechando um diagnóstico, cuide do teu filho e entenda que não é falta de brigar, não é falta de castigo, não é falta de, vou colocar a expressão, peia, tá? Uma criança com TDAH não é por falta disso, tá? Ela precisa de um tratamento, ela merece de um tratamento sério. E aí eu quero agradecer, né, o convite e a felicidade de estar em você como meu ex-aluno, meu ex-orientando. Eu fico feliz, né, pelo teu sucesso. E aqueles que quiserem buscar uma avaliação, meu consultório fica na Travessa Jacundá, no setor 3, o telefone é 3535-2004. Ok, Fernanda, é verdade, Fernanda foi minha professora, foi a minha orientadora de TCC, eu devo muito a ela, toda a ajuda. Eu tô muito feliz de estar aqui, eu fiquei muito ansioso com essa entrevista, porque você é muito querida para mim. E você aí de casa, tem mais temas, tem perguntas sobre TTH? Não deixe de mandar pra gente. A gente chama a Fernanda aqui novamente para ela responder as perguntas que você aí de casa tá sempre nos mandando, ok? Fiquem com Deus e até a semana que vem. Momento Terapia com Rafael Ribeiro. Oferecimento Elaborar, coach e assessoria.